Boa tarde, me chamo Natalina Borges da Silva. Irei falar sobre os principais parâmetros de qualidade da água, especificamente em relação à condutividade elétrica. A água é um elemento essencial para a manutenção da vida, e ela é necessária a uma grande variedade de atividades humanas. Nesse sentido, existem leis que determinam parâmetros específicos de qualidade da água. Os padrões de qualidade da água, eles variam, a depender do uso destinado ao recurso hídrico, ou seja, uma água que é utilizada para fins de abastecimento público deverá alcançar padrões de potabilidade, e uma água destinada à recreação, à balneabilidade, terá uma qualidade diferenciada. Então, o recurso hídrico ele é protegido, por diversos dispositivos legais e neles encontra amparo. Considerando a existência dessas normas e dos padrões que devem ser seguidos, verificamos que há uma necessidade de manter o controle e a vigilância acerca dos recursos hídricos. Mas para isso, é preciso também garantir que os critérios corretos estejam sendo empregados. E quais são as principais regulamentações que falam acerca da classificação dos corpos d'água e da qualidade para cada tipo de uso? Temos diversas, as principais: Resolução CONAMA 357 de 2005, Resolução CONAMA 397 de 2008, a Resolução CNRH 91/2008, a Resolução CONAMA 396 de 2008, que fala sobre águas subterrâneas, e mais recentemente a Portaria do Ministério da Saúde número 888, de 4 de maio de 2021, que dispõe sobre procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e define padrões de potabilidade. Nesse sentido, então, para que haja a determinação da qualidade da água, é preciso fazer análises laboratoriais ou análises in situ, que irão avaliar os parâmetros de qualidade e indicar as condições do corpo hídrico. Os parâmetros de qualidade da água, então, estão subdivididos em classes, em categorias. Há parâmetros físicos, químicos e biológicos. Parâmetros físicos: cor, turbidez, sabor, odor, sólidos, temperatura e condutividade elétrica. Parâmetros químicos: pH, alcalinidade, dureza, ferro, manganês, cloretos, série de nitrogênio, fósforo, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica e demanda química de oxigênio, cianetos, fenóis, etc. Há ainda parâmetros microbiológicos. Bom, o que é a condutividade elétrica? Como vimos, ela é um parâmetro físico. E é interessante que ela não está prevista em nenhuma normativa legal acerca da qualidade da água. Ou seja, ela não é vista como um parâmetro de potabilidade. Só que ela é importante nos estudos de monitoramento dos recursos hídricos. Inclusive, há um manual técnico da Austrália que recomenda o máximo de 800 microsiemens por centímetro para que uma água ainda seja considerada própria ao consumo humano. Mas, como a pergunta disse, o que é condutividade elétrica? É uma expressão numérica da capacidade de uma água conduzir a corrente elétrica. Ela depende das concentrações iônicas, da temperatura e pode indicar a quantidade de sais existentes na coluna d'água. Ela também representa uma medida indireta da concentração de poluentes e também pode indicar características corrosivas da água. A unidade usual para expressar esse parâmetro é o microsiemens por centímetro. Além do mais, a condutividade ela fornece uma boa indicação das modificações na composição da água, especialmente no que tange a sua concentração mineral. Só que ela não fornece uma indicação das quantidades relativas dos vários componentes. A condutividade elétrica é também diretamente proporcional ao teor de sólidos dissolvidos sob a forma de íons, ou seja, à medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade da água aumenta. E isso fez surgir uma relação empírica entre condutividade e a concentração de sólidos totais dissolvidos, que estima na prática um parâmetro em função do outro, ou seja, uma diminuição da condutividade elétrica pode ser explicada pela sedimentação. Como a condutividade elétrica está relacionada à presença de íons dissolvidos na água, que são partículas carregadas eletricamente,
Quanto maior for a quantidade desses íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica na amostra d'água. Portanto, veja como ela é influenciada por diversos fatores: concentrações iônica, quantidade de sais existentes na coluna d'água, que quanto maior for essa quantidade de minerais, maior será a condutividade elétrica. Inclusive, a temperatura afeta esse parâmetro e, por sua vez, é um parâmetro que serve como medida indireta da concentração de poluentes. Por isso que, mesmo não sendo um parâmetro restritivo de potabilidade no Brasil, ela é um parâmetro indicativo das condições hidroquímicas e é principalmente usada para os levantamentos de baixo custo. Mas como fazer então a amostragem desse parâmetro? Como obter esse parâmetro? Qual é a metodologia que eu devo empregar? A medição da condutividade da água é feita em cima das suas concentrações iônicas. E para realizar essa medição com precisão, profissionais usam um equipamento chamado de medidor de condutividade ou condutivímetro. O condutivímetro ele é um aparelho que é usado nas amostras de variadas substâncias para saber o quanto elas são capazes de conduzir energia elétrica, no caso específico aqui a água. Esses testes eles podem ser feitos no laboratório, mas também eles podem ser feitos in situ, diretamente na área do estudo. O sensor do condutivímetro ele deve ser imerso na substância a ser analisada, podendo ser em um recipiente contendo a amostra, ou ele pode ser também inserido diretamente no ambiente. Para ter um resultado exato, íntegro, é necessário calibrar o aparelho, antes e depois do seu uso. A escolha do aparelho para fazer a análise da condutividade da água vai depender muito das necessidades do estudo. Por isso, de maneira geral, existem 3 tipos de condutivímetros. Temos o medidor de condutividade bolso, que é uma ótima opção para quem precisa fazer análises de água fora dos laboratórios, principalmente em ambientes externos. Eles são compactos, leves e possuem um preço acessível em relação aos demais, mas tem também um desempenho tão excelente quanto os outros. Há o medidor multiparâmetro portátil. É um modelo que se diferencia do de bolso pelo tamanho. É um pouco maior, mas continua sendo de fácil mobilidade. O medidor multiparâmetro à prova d'água, ele é indicado tanto para quem trabalha no campo, com análises fora do laboratório, como também em um ambiente interno. E o grande diferencial desse aparelho é que ele pode medir diversos parâmetros de qualidade da água. Por fim, há o modelo de bancada. É o mais indicado para quem trabalha em laboratório. O conjunto de aparelhagem é obviamente maior e ocupa um pouco mais de espaço. Só que em compensação, ele oferece muitas funcionalidades. Então percebe-se que a condutividade elétrica ela é importante no monitoramento ambiental dos recursos hídricos, que apesar de não vir prevista em uma legislação acerca da potabilidade da água, apesar de não ser vista como um parâmetro de potabilidade, pode sim nos indicar as condições de qualidade do ambiente. Vimos que é uma medida indireta até mesmo de poluição.